E aí, galera, hoje a gente vai falar para o nono ano, aula número 1, Proclamação da República e seus desdobramentos. Para começar, vamos falar da palavra república. A palavra república vem de res, que significa coisa, e pública, que significa todos, ou povo. Geralmente, numa república, todos são considerados cidadãos. E cidadão é aquele cara que usufrui de direitos, que coloca em prática os seus direitos, que usa os seus direitos além dos seus deveres. Nem sempre, numa república, todas as pessoas são consideradas cidadãs. Várias vezes no Brasil, inclusive, a gente teve momentos na história em que apenas os homens faziam parte da república. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Antes da gente ser república, a gente era uma monarquia. A palavra monarquia vem da palavra mono, que significa um. Geralmente, numa monarquia, a gente tem um rei ou um imperador governando absolutamente sozinho. Nas monarquias modernas, a gente conta com a presença do parlamento, que é o poder legislativo, aquela galera que escreve as leis. Aqui no Brasil, apesar de a gente não ser uma monarquia, a gente também tem um parlamento. Dentro do Poder Legislativo, a gente pode considerar os vereadores, que escrevem as leis para os municípios, os deputados estaduais, que escrevem leis para o Estado, e os deputados federais, que escrevem leis que valem para todo o território brasileiro. Bom, antes da gente falar da proclamação da República no Brasil, vamos relembrar um pouquinho da história do Brasil que você já deve ter estudado nos anos anteriores. A gente começa lá em 1500, quando o Brasil era cheio de nações indígenas, cada uma com o seu idioma e a sua organização. Quando os portugueses chegaram aqui, exterminaram a maior parte, escravizaram outra grande parte e transformaram a gente numa colônia. Colônia é quando a gente não tem um governo próprio, porque a gente passou a ser governado pelo rei de Portugal. No começo, Portugal não tinha muita grana, né, para investir no Brasil, então eles começaram a explorar o que tinha aqui de fácil, que era o pau-brasil. O problema é que eles não plantavam pau-brasil, né? E de tanto eles pegarem o pau-brasil que tinha aqui, a árvore acabou entrando em extinção. E aí eles foram obrigados a encontrar um outro meio de explorar o território. E eles encontraram esse meio através da cana-de-açúcar. O problema é que Portugal não tinha tecnologia para refinar esse açúcar, então ele contava com a participação da Holanda para isso. Num determinado momento da história, o rei de Portugal morreu e o seu sucessor mais próximo já era rei da Espanha. Então esse cara, ele ficou governando a Espanha e Portugal ao mesmo tempo, num período que a gente chama de União Ibérica. E aí rolou um estresse entre esse cara e os holandeses. Os holandeses, então, invadiram o Nordeste e passaram a governar o Brasil. Finalmente, os portugueses conseguiram retomar o trono de Portugal e expulsaram os holandeses daqui. Mas aí deu treta, né? Os holandeses não queriam mais refinar o nosso açúcar. Eles, ao contrário, passaram a ser nossos concorrentes. E aí Portugal foi obrigado a encontrar uma outra maneira de explorar o território nacional. Eles encontraram essa maneira na mineração. Enquanto isso, né, todo esse estresse econômico aí rolando no território brasileiro, lá na Europa, um cara chamado Napoleão Bonaparte assumiu o governo da França. E ele queria que a França fosse a top da balada, mas a top da balada nesse momento era a Inglaterra. Então, Napoleão decidiu proibir a galera de comprar produtos ingleses numa tentativa de fazer com que a Inglaterra entrasse em falência. O problema é que Portugal não podia simplesmente parar de comprar as coisas da Inglaterra porque eles tinham muita dívida com a Inglaterra. Então, o rei de Portugal ficou pressionado entre Napoleão e os ingleses e ele decidiu fugir. Uma decisão muito sábia. Vieram para o Brasil. Acobertados pelos ingleses, Napoleão invadiu Portugal, a Inglaterra mandou um exército contra o Napoleão lá para Portugal e aqui a família real estava sã e salva. Quando o Napoleão foi vencido, acabou sendo afastado e acabou morrendo, o rei de Portugal resolveu voltar para Portugal e deixou seu filho, Dom Pedro I, governando o Brasil. O problema é que Dom Pedro I não estava nem um pouco afim de ficar obedecendo o pai dele. E no dia 7 de setembro de 1822, ele declarou a nossa independência. A gente para de ser colônia e vira um império, com um governo só nosso. Apesar desse governo não ser brasileiro e apesar desse império aí ser governado por um cara totalmente egocêntrico, né, conduzindo o Brasil numa monarquia. Bom, quando o rei de Portugal morreu, Dom Pedro I foi para Portugal para assumir o trono e deixou o filho dele, que ainda era uma criança, para governar o Brasil. Até que o Dom Pedro II crescesse, o Brasil foi governado por políticos na época, que enfrentaram várias revoltas aqui, como a Sabinada, a Balaiada, a Galera dos Farrapos. E então eles decidiram abaixar a idade mínima para que o Dom Pedro II assumisse, e ainda adolescente ele virou nosso imperador.
Durante o governo de Dom Pedro II, o Brasil enfrentou uma crise de mineração e se transformou no maior exportador de café do mundo. Parecia que estava tudo indo perfeitamente, porque o Dom Pedro II tinha o apoio dos cafeicultores, tinha o apoio da igreja e tinha apoio dos militares. Lembrando que toda vez que a gente tem uma monarquia, a gente tem o apoio da igreja, porque os reis são considerados escolhidos de Deus, e a gente tem o apoio dos militares, que sempre apoiam os governos, né? Quando os militares não apoiam os governos, a gente tem o que a gente chama de golpe. Bom, no finalzinho do século XIX, o Dom Pedro II começou a enfrentar aí uma crise com esses três grupos. Os cafeicultores começaram a pensar que precisavam de mais autonomia para suas províncias, para os seus estados, para as suas fazendas e passaram a defender o federalismo. Né? Além disso, eles ficaram super chateados com a ideia da abolição, lembrando que a abolição dos escravos não foi uma coisa pensada apenas sobre os direitos humanos, mas sim sobre a influência da Inglaterra, que queria libertar os escravos em busca de mercado consumidor, porque escravo não tem salário. Então a intenção era que esses escravos se tornassem cidadãos, trabalhassem e comprassem os produtos ingleses. Além desses dois fatores, chegou no Brasil a filosofia positivista, que defendia a ideia da razão associada à política. Logo, a monarquia seria uma coisa irracional ou pouco científica. Um outro setor que passou a apoiar um pouco menos o governo de Dom Pedro II foi a igreja, porque o Dom Pedro II começou a se aproximar da galera da maçonaria, inclusive desobedecendo a ordens do Papa. Para quem não lembra, nessa época a única igreja permitida no Brasil era a Igreja Católica, portanto, a igreja começou a desconfiar aí das boas intenções do Dom Pedro II. Para finalizar, os militares abandonaram o apoio ao Dom Pedro II porque no finalzinho do governo dele ele se enfiou numa guerra contra o Paraguai. Mais uma vez, sob a influência da Inglaterra, né? E o que aconteceu? O Paraguai estava super se desenvolvendo no final do século XIX, né? E eles queriam exportar para a Europa, mas como não tinha avião, a única maneira era através do mar. O problema é que o Paraguai não tem saída para o mar, então a intenção era passar por dentro do Brasil, e isso não rolou, porque a Inglaterra influenciou o Brasil, inclusive emprestando dinheiro para que o Brasil comprasse armas. O Brasil se aliou à Argentina, se aliou ao Uruguai, invadiram o Paraguai. Foi uma guerra terrível, porque o Paraguai, claro, ficou em crise total. E apesar do Brasil estar do lado que venceu a guerra, a gente não ganhou tanto assim, né? Porque a gente estava super endividado. Os militares voltaram da guerra super descontentes, principalmente porque eles não receberam nenhum tipo de reconhecimento. Ao contrário, aqueles que reclamavam ainda recebiam punições super severas. Por isso, cafeicultores, igreja e militares se juntaram e no dia 15 de novembro de 1889, os militares invadiram a sede do governo, que na época era o Rio de Janeiro, expulsando Dom Pedro II e sua família, assumindo o governo. Esse primeiro momento da história do Brasil, da República no Brasil, a gente chama de República da Espada. O nosso primeiro presidente foi um cara chamado Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, ele enfrentou alguns probleminhas, né, mas também fez umas coisas legais. O primeiro problema em que o Deodoro enfrentou foi a gente chama de encilhamento. Encilhar é colocar arreio nos cavalos. Nessa época aí a galera curtia uma corrida, uma aposta, então esse lugar onde eles colocavam arreio nos cavalos antes da corrida ficava do lado de onde aconteciam as apostas. E esse lugar era super barulhento, uma gritaria danada, bem parecida com a gritaria que rolava na Bolsa de Valores. E nessa época não tinha internet, né? Então a compra e a venda das ações das empresas rolava aí ao vivo e a cores. Vamos pensar que a ação de uma empresa não é uma parte física, né? É um valor da empresa. E aí, nessa época, surgiram várias empresas fantasmas. Então, tipo assim, eu queria montar uma fábrica de camisetas e aí eu falava, olha, você não pode me emprestar dinheiro para eu comprar as máquinas? E aí você me emprestava dinheiro e quando eu tinha que te dar 10% do lucro, ou sei lá, a sua porcentagem de lucro, eu não te dava porque a minha empresa simplesmente não existia. Então, várias pessoas entraram em crise, né? Nessa chamada crise que a gente chama de encilhamento. Outro problema que o Deodoro enfrentou foi a inflação, porque a galera começou a receber salário, né? Os escravos tinham sido libertados, ele autorizou os bancos a fabricarem dinheiro, e quando a gente tem uma grande quantidade de alguma coisa, essa coisa perde o valor. Então o dinheiro perdeu o valor. Parecia que tinha muito dinheiro rolando, mas na verdade esse dinheiro não tinha valor nenhum, é o que a gente chama de inflação, né? Esse processo de inflar, aumenta de tamanho, mas por dentro não tem nada.
Agora, uma coisa legal que ele fez foi a Constituição. Para quem não lembra, a Constituição é o conjunto de leis de um país, né? Então, o Brasil passou a ser federalista, como nós somos até hoje, lembrando que cada estado do Brasil tem liberdade para escrever suas próprias leis. A gente passou até a divisão de três poderes, o presidente não governava mais sozinho, ao contrário, a gente tem até hoje aí os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele também promoveu, através da Constituição, a separação entre Estado e Igreja, criando o que a gente chama de Estado laico. Para você saber, Estado com letra maiúscula é governo, laico é aquilo que não tem religião. Durante a monarquia, quando uma criança nascia, tinha que levar na igreja para batizar. A partir da proclamação da República, surgiram os cartórios. Então, até hoje, quando nasce uma criança, a gente tem que levar no cartório para registrar. Não precisa mais levar na igreja, a menos que você queira, né? Outra coisa que não foi tão legal que ele fez foi o voto universal masculino. Então, quando a gente pensa em república, a gente pensa em igualdade, todos vão participar, só que não, né? No caso desse primeiro momento do Brasil, apenas os homens alfabetizados podiam votar. E aí a gente tem um problema. Primeiro porque as mulheres estavam de fora. Depois porque não tinha escola pública. Então as únicas pessoas alfabetizadas eram aquelas que tinham grana para estudar, ou seja, os ricos. Portanto, da monarquia para a república a gente teve pouca evolução, né? Na prática, os homens ricos continuaram mandando no Brasil. Por causa dessas crises todas, o Deodoro da Fonseca acabou sendo tirado aí do governo, ele ficou poucos meses comandando o Brasil, e quem assumiu foi o Floriano Peixoto, um outro militar, que promoveu a transição para os governantes civis. E aí, a partir de 1894, a gente passa a ser governado por presidentes que não eram militares, num período que a gente chama de República das Oligarquias. Lembrando que a palavra oligarquia vem de olig, que significa poucos. A gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Valeu, galera!